Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, sugestões, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633, ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, vocês vão encontrar os 4 últimos programas, radioriodejaneiro.digital. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os programas gravados até agora. E hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos estudar a mensagem número 14 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro daqui da Fundação, nosso companheiro João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Em Ti Mesmo. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, quando diz: Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E Emmanuel comenta: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, como nós acabamos de ouvir,
Emmanuel nos traz mais uma página de estudo, de meditação sobre o Evangelho e, em particular, hoje, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. E é interessante que esta carta de Paulo aos Romanos, ela é bem grande, né? E tem uma série de recomendações, porque naquele momento, particularmente, os novos cristãos estavam tendo muitas dificuldades de convivência, porque eles vinham daquele judaísmo com uma série de ritos, uma série de modelos que eles seguiam e ficavam sempre na dúvida. Afinal, Jesus veio, mas e aí? Continuamos fazendo as mesmas coisas? Continuamos com os mesmos costumes? E isso tudo levava a discussões. E várias vezes Paulo interviu exatamente para poder esclarecer, né? Tirar qualquer dúvida. E aí Paulo, nesta carta aos Romanos, no capítulo 14, já no primeiro versículo, ele diz: quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Ou seja, Paulo já está nos dizendo que hoje falamos em tudo que é casa espírita, em tudo que é templo de todas as religiões. Acolhe quem chega. É um irmão enfermo, não importa. Acolhe. Vamos primeiro recebê-lo, depois nós vamos ver o que a gente pode fazer. E Paulo continua: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então é estranho, né? O Paulo ficar falando aqui da comida, quem come, quem não come, quem come carne, quem come legumes. Por que isso? Porque havia uma recomendação na época ainda anterior dos judeus e eles, dos hebreus, né? Eles seguiam. Então, tudo girava em torno da carne. Pode ou não comer carne. Já está lá na Bíblia há muito tempo, no Antigo Testamento, e que diz que não se pode comer animais com a pata fendada e tal. Ou seja, o porco especificamente, carne de porco. Moisés no deserto, com os hebreus ali, caminhando, 40 anos. Se fosse comer carne de porco, a carne de porco ela estraga em minutos. Com aquele calor do deserto, então era um perigo. Então foi proibido comer carne de porco exatamente por isso. E além disso foi recomendado que as carnes que eram usadas dos animais de sacrifícios também não fossem consumidas. E aí fica essa briga aqui dos novos cristãos, mas um come carne e o outro não come. Um só come legume, por que o outro também não come? Então aquela briga famosa, que até hoje a gente continua fazendo isso, né? Nas nossas casas, nos nossos ambientes, porque um tem um gosto para uma coisa, o outro tem para outro. Não há problema nenhum. E aí Paulo deixa claro, porque Deus o recebeu por ser seu, né? Não importa se ele come a carne ou se não come, se ele segue os dias religiosos judaicos ou não. Isso não é o mais importante, porque todos Deus recebe. Somos todos filhos de Deus, então Deus não discrimina ninguém. E Paulo continua: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então Deus sabe exatamente o que cada um está passando. Por que um não come uma coisa, por que o outro não come? Por que um faz uma coisa, o outro não faz? Deus sabe perfeitamente. Então não somos nós que vamos julgar, né? Paulo ainda continua: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente.
Afinal de contas, o sábado começa na sexta-feira às 18 horas e vai até o sábado às 18 horas? Ou é o sábado de 6 horas da manhã até domingo às 6 horas da manhã? Até hoje se discute isso. Né? Tem várias linhas evangélicas, cada um tem um entendimento. E aí o católico criou o domingo. O dia do descanso não é o sábado, é o domingo. E aí, nós vamos brigar por causa disso? O que é mais importante, que foi colocado ali, é que nós devemos ter um dia do descanso. E aí não foram reclamar de Jesus, que estava curando no sábado? Aí quando Jesus coloca claramente, né? Ué, porque é sábado eu não posso curar? A pessoa que está sofrendo eu não posso aliviar? Então a questão não é o dia em si. Ah, nesse dia eu faço jejum. Que bom, você pode fazer jejum qualquer dia, você pode orar qualquer dia, você pode louvar a Deus qualquer dia. O importante, como o Emmanuel nos lembra, e o Paulo também, né, é o que está na nossa mente. Com que intuito que eu estou fazendo aquilo? Eu estou simplesmente cumprindo uma regra ou eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo? Então isso é que é o mais importante. Paulo já nos dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo devo. Então Deus permite que a gente tome decisão, com o nosso livre-arbítrio, de fazer qualquer coisa. Mas nós vamos ter responsabilidade sobre aquilo que nós fizermos. Então, nós não temos que julgar ninguém. O importante é que a gente entenda o que nós estamos fazendo e o porquê que nós estamos fazendo. E Paulo ainda nos lembra, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então Jesus veio cumprindo uma determinação de Deus para nos mostrar que não importa se a gente está vivo, se está morto, se a gente é assim, se é assado, importa aquilo que a gente faz e como a gente faz. Se nós estamos fazendo para o Senhor ou se nós estamos fazendo para a matéria, para outras necessidades, para outras influências. Tá? E aí Paulo ainda nos lembra, mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, nós vamos prestar contas. A gente pode enganar todo mundo, mas nós nunca vamos enganar a Deus. E nem a nós próprios. Está registrado na nossa consciência. E Paulo ainda nos alerta. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, tudo que nós fazemos deve ser pensando na intenção de fazer para Deus. Então eu não trabalho para o meu chefe, eu não trabalho para a minha instituição, eu trabalho para Deus. Tudo que eu faço, todo o meu trabalho deve ser visando como se fosse feito diretamente para Deus. Então eu vou fazer o melhor que eu posso. Mais adiante, Paulo ainda coloca, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se constrita teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então,
é importante, como Paulo nos coloca aqui, que nós não temos que ficar preso a nenhum dogma, a nenhuma regra, estritamente porque foi criada a regra. Nós temos que entender que tudo que a gente faz para o Senhor. E o reino de Deus não é material, ele é justiça. Então tem que ser justo com todo mundo, tem que acolher o irmão que precisa, eu tenho que entender o irmão que ainda é ignorante, eu tenho que entender aquele irmão que já conhece a palavra, mas que ainda não pratica, e até mesmo porque nós somos assim, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o caminho, mas nós ainda não praticamos o tempo todo. Já estamos um pouquinho alertas, mas a gente ainda falha. E Paulo ainda diz, paz, ou seja, tudo que eu tenho que fazer deve ser em paz com meu irmão, com meu chefe, com meu patrão, com meu vizinho, com todos. E isso é que traz a alegria, né, no Espírito Santo. Quer dizer, quando eu faço justiça e paz, eu comungo do Espírito Santo, né? Eu comungo de Jesus, eu comungo de Deus. Então, eu estou tranquilo, estou sintonizado com o que tem de melhor. E ele conclui aqui, porque nem nisto serve a Cristo agradável, é a Deus e aceito aos homens. Então, nós temos que agradar a Deus e aceitar os homens, os nossos irmãos, como eles são. E eles vão tentar fazer o mesmo esforço para aceitar como nós somos, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades. E ele vai dizendo ainda, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. E aí ele nos alerta, bom é não comer carne. A gente sabe hoje, mais do que nunca, que o ideal é que nós não comêssemos carne. Mas o nosso corpo material ainda precisa dessa proteína. Agora, se vou comer carne, que eu seja moderado. Eu não preciso exagerar nessa carne. E ele ainda diz, nem beber vinho. Ele não está dizendo que não é proibido. Ele diz, é bom não beber vinho. Você pode beber vinho, pode beber cerveja, porque nada é impuro. Nós é que tornamos impuro dependendo de como nós estamos usando aquela coisa. Então, uma taça de vinho é salutar. Agora, eu vou tomar um garrafão de vinho, vou fazer mal para mim, vou fazer mal para todo mundo, vou dar trabalho para a família, para os amigos. Então, tudo é, como ele disse antes, comer sem escândalo, beber sem escândalo. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Se você está vendo que o irmão ele está tropeçando, que ele está sendo escandalizado, que ele está enfraquecido, por que eu vou fazer a mesma coisa? Então, é nesse momento em que ele está nos alertando para que a gente observe, e observe com atenção. E aí ele diz, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo daquilo que aprova. Então, não fazer nada com culpa. Se eu vou fazer, eu não estou fazendo nada de mal, eu não estou prejudicando ninguém, eu posso fazer. E eu vou responder pelo que eu fizer. Agora, se eu tenho dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Nós até dizemos aqui, né, comumente, né, as pessoas dizem, se você vai comer alguma coisa, você diz, não, isso vai me fazer mal, então não coma, porque você já está dizendo que vai te fazer mal, não coma. Então ninguém é obrigado a fazer nada. Tenha fé. Não, eu vou comer, é uma comida mais forte, mas eu vou comer porque hoje eu estou com vontade. E pronto. Não vou exagerar uma feijoada, por exemplo, não vou exagerar a feijoada. Hoje, no restaurante tinha lá a feijoada. Hoje eu me contive, não comi a feijoada. Porque o problema não é a feijoada, é a gordura que está na feijoada. Se você exagera, depois você não consegue. Agora, o companheiro que está comendo feijoada, eu vou falar alguma coisa, vou reclamar dele? Não, muito pelo contrário. Se ele comeu com fé, com tranquilidade, o organismo dele vai absorver aquilo tudo. E eu não tenho que ficar julgando ele, eu tenho que ter fé.
Tá? Eu tenho que ter convicção. E volto a lembrar, Paulo nos diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. E o que é que não me convém? Aquilo que vai me fazer mal. Aquilo que vai fazer mal ao meu irmão, ao ambiente onde eu estou. Enfim, nós sabemos perfeitamente medir. E aqui na passagem de Emmanuel, quando ele nos fala que nós não devemos esquecer, né, que nós temos que ter confiança em nós mesmos, que nós temos que manter-nos na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, que eu faça diante de Deus com toda tranquilidade, com fé, de que o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso. E ainda que eu erre, ainda que eu peque, para usar a palavra do Evangelho, não é? O que está acontecendo? Deus está percebendo. E Ele sabe qual foi a minha intenção. Se eu queria errar de verdade ou se eu errei por ignorância, por uma invigilância. E Ele vai nos dar a oportunidade de corrigir. Emmanuel nos diz, os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Eu não posso tudo, eu tenho meus limites. Agora, eu posso aumentar o meu esforço para fazer alguma coisa um pouquinho além daquilo que eu sei. Então, quando eu me esforço, e fazendo isso em nome de Deus, Deus está dando oportunidade a gente, para a gente crescer. E aí nós prosseguimos nas edificações definitivas com vista à eternidade. Então, Deus sabe o nosso limite, a cruz que Ele colocou para cada um de nós, as provas, as expiações, as experiências, estão todas dentro da nossa capacidade. Então tenhamos fé e vamos em frente, vamos fazer o melhor que nós podemos. Se eu posso um pouquinho mais, eu me esforço. E Deus vai levar tudo isso em conta. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça. Emmanuel nos lembra, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Ou seja, né, está fazendo as coisas ao Deus dará, como se diz, né? Mal colocada a palavra Deus nesse momento, mas a deriva, sem saber para onde vai, sem saber por que está agindo daquela maneira. Então nós temos que estar conscientes, não podemos estar desalentados, porque sabemos que Deus cuida de nós o tempo todo. Então nenhum de nós pode viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Então tem que ser bom para todo mundo, mas tem que ser bom primeiro para mim. Eu tenho que confiar em mim, da minha capacidade. E focar no bem sempre, né? E Emmanuel vai concluindo, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação. Então nós temos que fazer sempre tudo cooperando uns com os outros. A vontade, a boa vontade em particular, porque a boa vontade abre portas. Se eu já coloco um não na frente, eu já estou criando dificuldade. Então, eu tenho boa vontade, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar, eu vou aprender e vou conseguir. E ainda, a confiança do filho para realizar. Deus sabe que nós temos capacidade. E Emmanuel nos lembra, um pai que fizesse o quadro de felicidade dos seus descendentes, dos seus filhos, ia tirar a oportunidade dele crescer. Então, quando nós pais muitas vezes erramos, fazemos tudo pelos nossos filhos, não damos oportunidade a eles da experiência, do aprendizado, de ganhar confiança neles próprios. Então a gente tem que dar oportunidade ao nosso filho para crescer. E Emmanuel conclui, por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Se nós temos um trabalho a fazer, Deus sabe que a gente é capaz. E Emmanuel nos diz, faze-o retamente, faça o melhor que você puder, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele.
Deus nos deu a oportunidade, então segue em frente. Confia e vai. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.